Boa tarde, todos e todas. Vamos aguardar um minutinho antes de começar, só para as pessoas irem entrando, mas a gente não vai demorar muito, porque temos muita coisa para falar aí nessa 1 hora de evento. Boa tarde, todos e todas. Muito obrigada por se conectarem conosco hoje. Meu nome é Caroline Prolo, eu sou sócia da Fama Recapital, uma gestora de investimentos com mais de 30 anos de atuação no mercado brasileiro, que se consolidou como uma referência em investimentos responsáveis no Brasil, incorporando critérios éticos, ambientais e sociais nas suas estratégias de investimento. E hoje a Fama é uma plataforma de investimentos que busca promover retorno financeiro e impacto socioambiental positivo ao mesmo tempo. Foi nesse contexto que nós criamos um fundo de transição climática que investe em empresas listadas em bolsa que têm potencial de destravar valor por meio de uma gestão dos riscos e oportunidades financeiras associadas às mudanças climáticas. Então, nós nos tornamos acionistas de empresas com grande pegada de carbono e nos engajamos ativamente com os gestores dessas empresas para propor estratégias de aceleração da descarbonização e da adaptação climática do negócio de uma forma que gere valor econômico ao mesmo tempo. A SLC Agrícola foi a primeira investida do fundo e, ao estudar a companhia e a agricultura regenerativa como um tema, ficamos muito impressionados em ver a quantidade enorme de evidências, estudos acadêmicos e casos concretos da própria companhia de resultados em que as práticas de agricultura regenerativa ajudaram a construir essa resiliência das lavouras em face à mudança do clima e manter estável a produtividade. Mas essas evidências parece que não estão chegando ao mercado, o mercado ainda não está identificando e mensurando o valor dessa agricultura regenerativa e da resiliência climática no agronegócio. Foi com esse espírito que nós resolvemos elaborar este estudo, que eu convido vocês todos a consultarem aí com esse QR Code da tela, com o apoio da nossa investida, SLC Agrícola, em que fizemos não só uma revisão bibliográfica sobre o tema, como também um apanhado de dados públicos da SLC Agrícola sobre o uso dessas práticas regenerativas para demonstrar os resultados e o potencial de escala dessas práticas. O nosso objetivo foi elevar a adaptação climática no campo como um ativo que o mercado precisa valorizar e trazer sugestões de indicadores e de medidas que podem melhorar a alocação de capital e o ambiente de investimento nesse agro mais resiliente ao clima.
para lançar essa publicação. Nós temos hoje a honra de contar com convidados muito especiais neste webinar, com a Alice Amorim, diretora de programa para a COP30 em Belém do Pará, este ano aqui no Brasil. O Leonardo Cellini, que é COO da SLC Agrícola. O Fábio Luiz Guido, que é Head de Sustentabilidade e Estratégia ESG no Itaú BBA. E Maurício Roberto Querubim, professor na Exalc USP, e Tiago Reis, especialista de conservação no WWF Brasil, que foram inclusive revisores do estudo, então aproveito para já agradecer imensamente as contribuições de vocês. E, claro, o meu colega Daniel Silva, aqui da Family Capital, que foi autor deste estudo. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Alice nos agraciar aí com a visão da COP30, da presidência da COP30, para este tema de adaptação climática e agricultura regenerativa. Alice, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Caroline. Bom dia a todos e todas. É um prazer grande para mim estar aqui com vocês, representando a presidência da COP, por vários motivos, né? Primeiro, porque ouvindo a Caroline falando e estou ainda mais curiosa para saber como o que vem aí dos estudos, as evidências, mas é praticamente uma materialização real essa discussão aqui, esse evento, sobre o que a gente tem falado, do que a gente espera da COP. Vocês já devem ter ouvido, para quem, enfim, teve a oportunidade de ler as cartas da presidência, do embaixador André Corrêa do Lago, a gente tem falado muito sobre o quanto que essa COP30 ela é uma mudança de paradigma, né? Ela é um começo de uma nova fase das COPs, ela é um começo de uma nova era em vários aspectos. Um deles é quando a gente fala sobre a COP da implementação. Né? Esse jargão, esse olhar, em várias COPs, desde o Acordo de Paris, já foram usados, já está na hora de fazer a implementação, está na hora da gente tirar do papel o que foi acordado, mas a rigor, a gente passou as partes, né, os países que integram a Convenção do Clima e o Acordo de Paris, passaram os últimos 10 anos discutindo ou regulamentando o Acordo de Paris, no que a gente chama do seu livro de regras. Então, as negociações diplomáticas sempre foram o mote, o centro de uma COP. Mas isso se esgotou, de certa forma. A gente ainda tem elementos para serem negociados na COP30, ainda vão ter coisas na COP31, mas cada vez mais a gente está entrando numa fase residual desse potencial de regulamentação das conferências. E a pergunta que fica é: como é que a gente trabalha, então, na agenda climática? O que está acontecendo no mundo real, na economia real? E aí, nesse sentido, é que as COPs e a COP30 começam uma nova era das COPs da implementação, na qual a sua função também é dar visibilidade para soluções que existem na ponta, soluções em especial que são desenvolvidas no sul global, soluções, né, na América Latina, na África, no Sudeste Asiático, que vão nos ajudar a trabalhar tanto no componente da mitigação quanto da adaptação. Então, essa mudança de paradigma, ela se coloca muito forte na COP30, acho que para quem estiver lá, você vai sentir isso, vai perceber essa mudança do centro gravitacional, e a tendência é que nas próximas COPs sejam bons momentos para mostrar soluções, essas soluções acontecendo, né? Discutir, trocar experiências entre países, pensar a escalabilidade das soluções, seja no campo da energia, seja no campo da agricultura ou do planejamento urbano. Então, esse é um grande paradigma, então, esse tipo de estudo e de evidência nos ajuda muito a mostrar que que as ações estão acontecendo, que a solução está acontecendo na ponta. Uma segunda grande paradigma que a gente está mudando, começando a mudar, eu diria, na COP30, é esse equilíbrio entre a agenda de mitigação e adaptação, que é um ponto que já existe desde COPs passados, na verdade está na essência da Convenção do Clima, trabalhar o que a gente chama do Cruzeiro do Sul, né, das 5 estrelas que organizam a Convenção do Clima, o que precisa acontecer no mundo para a gente implementar a ação climática. Que 5 estrelas ou que 5 pontos são esses? Né? A mitigação,
a adaptação, os meios de o financiamento, né, os meios de implementação, a construção de capacidades e a transferência de tecnologia. Desde lá da Rio 92, que o pressuposto é que a gente tem que trabalhar nessas 5 frentes para conseguir, de fato, entregar a ação climática. Só que ao longo dos últimos anos, o foco tem sido muito mais colocado na agenda de mitigação por motivos óbvios, naturais, digamos assim, porque a gente, de fato, ainda não resolveu, a gente ainda precisa trabalhar muito na redução, nas ações de redução de emissões de gases de efeito estufa. O fato é que os impactos da mudança do clima já estão colocados, né? Já estão aí, já estão sendo sentidos todos os setores, né? Desde urbanos, rurais, nas florestas, nos oceanos. Então, a gente não está mais no momento em que a gente pode pensar só na redução das emissões, a gente precisa trazer a adaptação e a construção de resiliência para tudo que a gente faz, para todos os fluxos financeiros, para, enfim, a forma, nossos métodos de produção e etc. E isso é uma mudança e é uma prioridade da presidência da COP, trabalhar a agenda de adaptação, financiamento para adaptação. Um dos itens importantes que vão ser objeto dessa discussão da COP30 vão ser os indicadores, a forma como a gente mede a implementação das ações de adaptação, mas também trabalhar financiamento de adaptação de outras maneiras, recursos públicos e privados, partindo do pressuposto de que está claro que adaptação, investir em adaptação é bom para o orçamento público, é bom para os negócios, é bom para proteger as comunidades, as pessoas. Então, eu fecho dizendo que a gente recebeu recentemente um estudo da Comissão Global de Adaptação que mostra que investir 1,8 trilhões de dólares entre 2020 e 2030 em adaptação gera um retorno de 7,1 trilhão. Ou seja, é um excelente investimento. E acho que na agricultura regenerativa talvez seja um dos pontos de fronteira que o Brasil pode fazer muita diferença em pautar esse debate no mundo, em trazer essas soluções e comprovar, trazer essa evidência. Funciona, de fato? É um bom investimento? Acho que o caso, eu espero, vai contar um pouco dessa história e elucidar o como. O que tem que ser feito está claro, mas o como a gente ainda precisa aprender muito e é um prazer para mim, então, estar aqui com vocês e poder ouvir esse estudo e, enfim, enfim, incorporar um pouco desses aprendizados nesse processo aí da presidência da COP. Muito obrigada pela atenção e parabéns aí de novo pela iniciativa. Muito obrigada, Alice. Muito bom te ouvir nessa fala e perceber que essa COP30 vai trazer visibilidade para soluções acontecendo. A gente, com esse estudo, quis justamente trazer esse tipo de evidência para contribuir com essas discussões importantes da COP30 sobre indicadores de adaptação, como você bem disse, e realmente acho que está mais do que na hora de a gente enxergar a importância de adaptação climática e o mercado enxergar isso, né, o que significa tratar ela como um ativo. E acho que ninguém melhor para falar sobre esse ativo e o que o setor privado está fazendo para criar essa resiliência aos impactos da mudança do clima do que a SLC Agrícola. E para isso eu vou chamar o COO da companhia, Leonardo Cellini. Cellini, muito obrigada pela participação. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Obrigado por convidar a SLC para fazer parte desse debate. Para nós é muito importante. Então, meu nome é Leonardo Cellini, o pessoal me chama de Cellini. Eu estou na empresa, trabalho em empresa há mais de 15 anos. Também trabalhei em outras empresas além da SLC. E a SLC Agrícola é uma jovem, posso dizer assim. O grupo SLC tem 80 anos, fez 80 anos esse ano. E a SLC Agrícola tem um pouco mais de 48 anos. Né? Então, a SLC Agrícola, na sua essência, sempre praticou metodologia conservacionista do solo, uma metodologia de agricultura regenerativa. Só não sabe tão explícito o nome. Né? Quando a gente fala em agricultura regenerativa, a gente olha para um sistema holístico de produção que objetiva a saúde do solo. O solo tem que ter saúde para gerar alimentos alimentos bons, saudáveis para todos, né? Então, a conservação do ecossistema, né, a proteção de recursos naturais, aumento de fertilidade do solo, matéria orgânica, e sim a resiliência ecológica e econômica, né?
Então, para que a gente começou a trabalhar muito forte, a gente pratica isso há muito tempo, há mais de 20 anos, a gente tira a amostragem de solo todos os anos das nossas lavouras. A SLC Agrícola, o próximo ano, nesse ano que já começou, né, em setembro começa o ano agrícola, a gente vai plantar 830 mil hectares de lavouras no Brasil, é uma área bem extensa, são 557 mil hectares de área física e mais 273 mil hectares de áreas de segunda safra. Então, isso dá 432 mil hectares de soja, dá mais de 200 mil hectares de algodão, aproximadamente, 158 mil hectares de soja, de milho, e 45 mil hectares, aproximadamente, de outras culturas, que envolve também plantas de cobertura, né? Então, essa fase também integra a integração lavoura-pecuária e floresta dentro da nossa companhia. São 26 fazendas espalhadas em 8 estados brasileiros, né, basicamente no Cerrado brasileiro. E o que a gente pode falar sobre agricultura regenerativa? A gente olha aí com 13, 14 itens que são de suma importância, do qual a gente começou a identificar que a gente já fazia e concentrar esforços para tal, né? Primeiro, a agricultura regenerativa traz para nós uma visão de agricultura digital, né? Bom, o que a agricultura digital tem a ver com a agricultura regenerativa? Tem tudo a ver. A agricultura digital traz com ela uma visão de processos, né, uma visão de pessoas e tecnologia. E com isso, nós temos condições, com inteligência artificial, com contexto, trazer uma visão de aplicar o remédio para a planta que está doente, de aplicar o fertilizante, o nutriente para a planta que precisa. Uma visão localizada, seletiva, aplicar o herbicida para a erva que precisa ser combatida. Então, esse contexto todo fez a gente usar o que tem no mercado, né, procurar novas alianças com fornecedores para buscar equipamentos para que trouxesse isso à tona, a gente conseguisse fazer isso em grande escala, né? E a integração lavoura, pecuária e floresta, processos de manejo integrado de pragas e doenças, que isso já se faz há muitos anos, mas a gente intensificou muito mais isso para justamente gerar esses pontos de acurácia para fazer a aplicação localizada dentro de um ecossistema de produção, a conservação dos habitats naturais, a proteção das águas e dos recursos naturais, a redução de defensivos sintéticos, insumos sintéticos. Isso faz também uma visão de que a gente não é uma agricultura orgânica. Dificilmente, quase impossível, a gente alimentar 9 bilhões de pessoas com agricultura orgânica. Nós vamos ter que ter o processo químico, ele faz parte do processo de produção, mas, logicamente, a gente entende que a gente pode entrar em equilíbrio, otimizar mais esses processos e realmente fazer um uso mais seletivo do que é necessário para ter a proteção dos cultivos durante o ciclo, né? Então, a agricultura regenerativa ela começou lá dos ancestrais, basicamente com os índios, com o pessoal lá do norte dos Estados Unidos, né, o Morai do Peru, e já se praticava a agricultura regenerativa. E o nome se deu na década de 70, 80, com Robert Rodelli, que ele trouxe essa visão de agricultura regenerativa. De lá para cá, veio o Instituto Savers, veio vários institutos para evoluir e tentar melhorar aquilo que foi destruído no tempo antes da década de 60, 70, com a agricultura usando um sistema extremamente convencional, né, de preparo de solos, né, perca de solo por visão eólica. Então, tudo isso trouxe uma visão mudança que Robert Rodelli colocou naquele momento, e aí isso se tornou mais forte depois, na década, já no final dos 90, no início dos 2000, que as empresas precisavam disso, as ONGs vieram forte para isso, e a visão de carbono, isso acabou acontecendo no Acordo de Paris, que trouxe à tona esse nome com muito mais força, né? Então, olhando para isso, essas evidências, o aumento de bioinsumos, aumento dos 4 Cs, que é a eficiência da nutrição, né? O que é os 4 Cs que a gente fala? É a fonte certa, a dose certa, local certo, e a época certa. A gente trabalhar com cobertura de solo, o máximo possível, dentro do nosso contexto, que é um cerrado, fica 6 meses sem chuva. Como é que a gente vai fazer isso? Todos os desafios encontrados. Rotação de cultura, manejo conservacionista, consórcio de plantas de coberturas com as principais culturas, né? Plantio direto, né? Hoje a SLC adota mais de 92%, 93% da área com plantio direto, né? E mix de coberturas. Tudo isso gerou para nós uma visão de que a gente deveria mudar. Então, houve uma mudança de transição de mindset, porque isso basicamente não se aprende nas escolas, isso deixou de se ensinar nas escolas. A gente estava, semana passada,
com 30 pessoas nos Estados Unidos, e fomos falar com o Ray Archuleta, que escreveu aquele filme, né, na Netflix chamado Solo Vivo. Nós estávamos com ele e ele explicou de uma forma simples como é que funciona um solo vivo, de que forma o solo, a gente tem que preservar. O solo nós temos que oferecer alimento para o solo a todo momento. Então, todo esse contexto, se você tem um solo diverso, com mais micro-organismos, com mais diversidades, com mais tipos de plantas, você tem um contexto de equilíbrio no solo. Os problemas atuais das agriculturas de grande escala, né, só serão resolvidos com a natureza. Não vão ser resolvidos com químicos ou conjunturas convencionais, porque isso tem curto prazo, né? E a agricultura regenerativa a gente vê como longo prazo. É uma coisa que não acontece de um ano, no 2. A gente está praticando, eu falando, a empresa tem 48 anos, já sempre praticou esse tipo de coisa. Nós intensificamos alguma coisa muito mais forte nos últimos 4 anos, né? A companhia praticamente iniciou as certificações de Regenag em 2023, né? E agora, em 2025, a gente vai ter 181 mil hectares certificados com agricultura regenerativa. Possivelmente uma das companhias maiores, talvez até do mundo, em termos de áreas certificadas do Regenag, e nós pretendemos, até 2029, chegar em 485 mil hectares de operação com certificação do Regenag, né? Então, todas essas certificações, toda essa exploração desse programa de regenerativo que nós temos nas nossas fazendas, para vocês terem ideia, a gente tem 14 pesquisas intensivas, são mais de 72 pessoas técnicas que trabalham diretamente nisso, nós temos doutores, mestres, mais de 60 agrônomos dentro da companhia agrícola hoje, para vocês terem ideia, que trabalham fortemente nessa exploração de programas de entender como é que a gente traz uma coisa que nasceu lá no clima temperado, onde fica 6 meses debaixo do gelo, praticamente não tem pragas, as doenças são exterminadas, e traz uma visão tropical que nós temos 2 safras, 3 safras intensas, e que fica muito mais difícil de conviver com a proteção dos cultivos do que nessas regiões temperadas. Então, tudo isso a gente, hoje, para vocês terem ideia, a SLC vai chegar em quase 16 mil hectares, fora essas áreas de pesquisa, de testes, de explorar realmente o que é possível fazer com uso forte de biológicos, um manejo adotado diante de cada fazenda, o que é importante e o que a gente pode fazer para reduzir. Hoje nós temos metas internas de redução de ingresso ativo químico por tonelada de grãos e fibra produzida. Cada vez nós estamos medindo isso. Nós queremos chegar num contexto de ter um uso de ingresso ativo químico menor do que o Brasil, e quem sabe reduzir ao longo dos anos, né? Isso aqui, para vocês terem ideia, a gente só o uso de biológicos da empresa, de 2021 até hoje, nós aumentamos mais de 15%. A gente saiu mais de 30%. Nós saímos de 12%, 8%, quando a gente usava só fixadores biológicos de nitrogênio, hoje a gente está usando aí, no total, a previsão da próxima safra é usar 23% do contexto geral de crop rotations, usar biológicos. Isso dá para vocês terem ideia, só no ano passado, 5,7 milhões de hectares na SLC foram aplicados dentro da companhia com biológicos, né? Então, isso traz para nós que nós estamos no caminho certo, né? Então, dentro de todas essas ferramentas de manejo, o objetivo nosso é ter sempre uma visão que a gente nunca conseguiu até agora um preço maior, ou um prêmio em relação à agricultura regenerativa. A gente entende que isso vai ser consequência, né? Mas para nós o mais importante é entender o contexto geral que isso traz para a agricultura e traz para o nosso dia a dia, né? Que é ter um sistema equilibrado, ter um solo vivo, ter um solo com muito micro-organismos, ter equilíbrio nessa produção. Buscar encontrar formas de fazer diferente do que a gente aprendeu lá na universidade, né? Eu me formei há 23 anos, 24 anos atrás. Então, hoje a gente teria que mudar o mindset desses agrônomos, mudar o mindset dos profissionais que estão no campo. E hoje nós não temos só agrônomos, nós temos biólogos, nós temos várias formações dentro desse contexto que estão trabalhando conosco. Então, essas iniciativas que a SLC colocou em prática de uma forma muito mais profunda nesses últimos 4 anos, está resultando excelentes resultados. A gente está conseguindo obter produtividades de soja muito boa, na média da empresa, a gente teve no último ano 66 sacos de soja por hectare, né? Nós vamos ter uma produtividade de algodão também excelente, na média dos últimos 3 anos, e de milho a gente vai superar a meta da companhia, né? Devemos produzir mais de 137 sacos de milho por hectare. Então, todo esse espaço de produtividade é consequência desse trabalho que a SLC começou 48 anos atrás. Então,
nós estamos muito otimistas e vendo o futuro para a SLC e também para os agricultores brasileiros de uma forma bem diferente do que a gente viveu ao longo dos últimos anos, né? Todas as instituições de pesquisa, a Embrapa, as empresas que estão, os fornecedores, né? As empresas estão convictas que a gente tem que fazer uma agricultura diferente do que hoje está no mercado. Muito obrigada, Celine. É muito bom te escutar. Como eu falei, a SLC Agrícola foi nossa primeira investida do Fundo de Transição Climática, e nós somos muito orgulhosos desse engajamento, dessa colaboração. A gente fica muito feliz de poder contar essa história, de poder reproduzir esse case de sucesso da SLC. Já faz um ano em que nós investimos na companhia, temos interações super produtivas, principalmente com o time de sustentabilidade, e acho que essa publicação é fruto dessa parceria, né, de juntar o conhecimento em campo da companhia, dessa visão de como práticas regenerativas fazem realmente parte do negócio e dão resultado, com a inteligência de mercado, o melhor conhecimento científico que a gente consegue trazer aqui também com o nosso cientista da casa para construir uma publicação que consiga conectar esses pontos, esses mundos todos, né? Do mercado com o agro, com a ciência, e contribuir para escalar né, o que a SLC já vem provando que é possível, e atrair capital para esse agro regenerativo e mais resiliente ao clima. Caroline, e uma outra coisa que, assim, que seria importante, acabei não considerando aqui, que tudo isso veio com metas, estratégias da empresa, veio com uma posição da companhia, do conselho da companhia, né, do CEO da empresa, dos diretores, para com toda a empresa. Então, assim, a gente tem todo um engajamento para a busca disso. Logicamente, nós temos metas metas que são importantes, né, que a gente ser net zero escopo 1 e 2 até 2030. Então, a agricultura regenerativa faz parte disso, ela sequestra sequestro de carbono, a gente tem conseguido fazer isso, temos conseguido com números. A agricultura regenerativa é um grande, ela ajuda muito todo esse processo para a gente estabelecer e ter convicção que nós vamos atingir esse objetivo até 2030. Então, eu vejo assim com bons olhos, eu acho que tem muita gente estudando isso, tem muita gente praticando isso, cada um de uma forma, mas o mais importante é aquela história, cada produtor, cada consultor deve analisar e adotar práticas conservacionistas ou práticas diferentes do que a gente praticou. Não é que tudo que deu certo até hoje vai ser igual daqui para frente, então a gente pode trabalhar de uma forma melhor. Então, meu conselho aí para os produtores e para os consultores que ajudam muito, todas as instituições de pesquisa, que a gente continue engajando em estudos para esse tipo de agricultura, que eu já vejo que não é o futuro, é o agora. Então, obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Celine. Acho que essa é a ideia, né? A gente, com esse estudo, contribuir para que mais estudos sejam feitos. Acho que isso é só o começo da história. A gente quer muito que esse ambiente todo, né, seja ainda mais populado aí de estudos que façam essa conexão ou que aprofundem aí em como transformar, em como escalar essas práticas regenerativas no nosso Brasil. Agora, quem pode falar mais sobre isso, sobre como a gente aqui na Fama está estudando, isso é o meu colega Daniel Silva, que liderou a publicação. Daniel, o palco é seu. Obrigado, Carol. Obrigado, Celine. Obrigado todos e todas presentes aí. O que a gente vê no caso da SLC, desde o começo, quando a gente começou a estudar onde a gente iria investir inicialmente, o fundo e tal, é que todas as práticas que a gente vê na SLC, elas corroboram o que a ciência já vem dizendo há décadas. Então, rotação de cultura, cobertura, bioinsumo, no caso da SLC, muito focado também em defensivos, integração lavoura-pecuária. Então, boa parte disso a gente já vê, a gente vê a SLC adotando. E qual é o mojo da SLC, né? Qual é o adicional? São duas coisas, a gestão, eles combinam isso, e segundo, eles dão escala para isso, o que é super importante do ponto de vista de mercado e economia para fazer o negócio validar, né? Validar e implementar, porque a maioria dos estudos que a gente tem são
casos pequenos, ou pontuais, ou pequenos produtores, e a gente vê essas práticas adotadas em larga escala, e a SLC é o nosso case não por causa disso, essa combinação e essa gestão que o Celine aí evidenciou aí com a agricultura digital, com vários outras coisas. Não à toa, a SLC ela tem uma produtividade acima da média, em média 12%. A gente tem esse aqui é o gráfico do estudo, então a gente compara a produtividade da SLC com da Conab, e as barras são a variação percentual da SLC sobre a média brasileira com os dados da Conab. Então, consistentemente acima da média, em média 12%. A gente tem 2023-24, que foi ano de El Niño, né? É o grande impacto e a grande adaptação no caso do Brasil, que a gente tem a ondas de calor, é o efeito El Niño, que acontece a cada 5, 7 anos. Acho que vale citar aqui um parênteses sobre que impacto e adaptação a gente está falando. A gente está falando de eventos extremos que ocorrem a cada 5, 7 anos, no caso do El Niño nosso aqui, que aumenta a temperatura e tem ondas de calor. E esses eventos eles estão ficando não só mais frequentes, mas a gente tem série histórica de 40, 50 anos que mostra que eles ficam mais intensivos. E aí o impacto também já foi medido pela ciência, globalmente em torno de 8% de impacto na soja, trigo um pouco mais, mas você tem uma perda a cada 1 grau que se aumenta, você tem uma perda de média uns 8% da produtividade. Aí você pode falar, bem, tá justo, 8% só. O problema é que em ano de El Niño você tem aumento de 3 a 5 graus em algumas regiões mais, dependendo de onde você está plantando. Cerrado, que é o nosso principal bioma produtor, é o mais impactado nisso, e aí você multiplica 5 vezes 8, você tem 40% de perda no upper side, né, de percentual. Então, não é trivial, e com esses eventos ficando mais intensos e frequentes, eu tive um professor do PhD que ele falava assim, ele era ecólogo, ele falava assim, a base dos últimos El Niños é a base do mínimo que a gente vai ter para os próximos 50 anos. Então, esse é o tipo de adaptação que a gente está tentando, é o risco climático que a gente está tentando adaptar, tá? E aí, quando a gente olha os dados da SLC com essas práticas, como eu disse, como Celine também falou, de rotação de cultura, cobertura, bioinsumo, manejo do solo, não só para nutrientes e manutenção de umidade e água, a gente vê uns números interessantes também. Tem alguns estudos, inclusive, nas áreas da SLC mostrando captura de carbono, que está ligada muito à mitigação, inclusive, de 0,6 toneladas de carbono por hectare. A gente vê, no Farm Day mais recente, a gente vê alguns números interessantes da SLC no caso da cobertura e biomassa com braquiara e outras plantas integradas, economias de 600 a 1.200 reais por hectare em fertilizante. Então, são uns números bem impressionantes, assim, e não são triviais, porque, como eu disse, é a escala e a gestão combinada com ciência de décadas que a SLC tem aplicado. Então, a gente tem essa ameaça, tem um case que escalonou e os números que são convincentes. Só que tem uma parte disso, e aí eu vou começar a provocação antes de passar para os convidados e panelistas aqui, tem uma parte disso que ainda não foi valorado, tá? Então, a parte de produtividade é relativamente fácil você valorar. Você olha a produtividade maior, isso está no EBITDA, isso vai para o valuation, e você fala, legal, é uma puta empresa boa, né? Mas tem uma outra parte de gestão hídrica que eles fazem, proteção de APPs, mananciais, a manutenção de vegetação, que legalmente a gente chama de reserva legal, mas manutenção dessas vegetações que ajudam no microclima na região e na paisagem. Então, tem todo um componente que ainda não está valorado e que também está embutido e intrinsecamente ligado a algumas dessas práticas, próprio de manejo e proteção do solo. E aí, para aprofundar um pouquinho nisso, a gente cita alguns desses tópicos no relatório e também fala um pouco de indicadores que a gente pode ter para monitorar, escalonar essa adaptação e práticas de agricultura regenerativa. Mas aí eu vou jogar, para mim não ficar falando sozinho aqui, eu vou jogar um pouco, convidar aqui os nossos três panelistas e que também foram revisores, 2 deles foram revisores do relatório, então agradeço muito, para a gente falar um pouquinho bem, como é que a gente transforma essas práticas em sistema replicável, como é que a gente mede elas, como é que a gente precifica elas. E aí eu já dei um spoiler dos 3 aqui. O Márcio Querubim, que é pesquisador da Exalc,
em solos, ele vai dar perspectiva científica. O Thiago Reis, que vai falar um pouco, especialista em cadeias globais e mercados do WWF, vai falar um pouco desse acesso ao mercado e na agenda de adaptação. E o Fábio Guido, que é o Head de Sustentabilidade do Itaú, vai falar um pouco como os investidores estão lendo isso. E aí eu vou começar com o Maurício, com o Querubim, Maurício Querubim. Maurício Querubim, você que pesquisa e tem essa base científica, agronômica, talvez a mais forte aqui entre todo mundo aqui na conversa, e você também acompanhou um pouco e observou a SLC nos últimos anos, quais indicadores você acha que realmente ajudam a medir e a promover esses ganhos com a agricultura regenerativa no Brasil? E pensando no Brasil, como é que a gente dá escala para isso? Muito bem. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos pelo convite aqui. Primeiro, parabenizar pelo belo estudo, pela iniciativa da Fama, da SLC. Talvez é um dos melhores cases que a gente tem para mostrar hoje no país. Então, vocês foram muito assertivos e a qualidade do material também é muito, muito boa. Daniel, eu acho que nós temos um ponto importante aqui, né? Um ponto de métricas, que é talvez um dos principais gargalos hoje que a gente enfrenta no dia a dia, isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Me permitam um minutinho antes, eu sou bastante otimista com esse tema, agricultura regenerativa, porque quando a gente olha para o resto do mundo, como Celine muito bem retratou, acho que o mundo inteiro olha para essa temática do mesmo jeito, apostando como um grande potencial, principalmente no setor agropecuário. Mas quando a gente olha internamente no país, a gente vê um potencial enorme de escalar, seja pelas condições climáticas que nós temos, seja pela escala de produção que nós temos e principalmente pela vocação agrícola do país. Isso é fundamental. Então, entendendo que nós temos todo esse potencial, a gente precisa mostrar ou demonstrar esse potencial com métricas que permitam ter transparência e confiança da informação. Acho que esse é o ponto-chave aqui do negócio. Então, eu dividiria a forma de a gente tentar buscar métricas em dois grupos. O primeiro grupo é baseado no uso das práticas. Essa é uma estratégia indireta de nós medirmos o impacto, porque a gente fazer uma verificação do uso das práticas é mais escalável, ele é verificável, né? Mas a gente não tem a dimensão, a magnitude do verdadeiro impacto que está ocorrendo lá no campo. Então, a gente entender uma métrica quais foram as práticas utilizadas, o número de práticas, o grau de diversificação do sistema, são coisas muito importantes. Se há afeições, se usa ou não usa uma análise de solo, qual é a carga de defensivos que eventualmente se utilizou, ou o número de bioinsumos. Então, são métricas importantes para a gente fazer um primeiro checklist, entender que o processo está ocorrendo e que são fáceis, entre aspas, de a gente conseguir fazer isso em escala. O segundo ponto é que isto, na minha opinião, ele não se basta. A gente precisaria ter uma estratégia complementar de fazer algumas medidas, e isso ainda exige hoje, 2025, ir lá no campo, contar com o time técnico do produtor, da empresa ou de algum terceiro que faz o trabalho, e fazer algumas medidas periódicas para mostrar para o mercado ou para o ator que esteja envolvido que realmente aquelas práticas que a gente verificou que foram adotadas estão dando o real impacto que a gente imagina. E para isso, a gente tem métricas, Celine foi também muito assertivo em dizer que a agricultura regenerativa ela é baseada em melhorar a saúde do solo. Ponto. Essa é a base do negócio. Porque com o solo bem equilibrado, do seu ponto de vista químico, físico e biológico, a gente tem uma série de outros co-benefícios ou KPIs. Por exemplo, a produtividade. Por exemplo, uma estabilidade produtiva. Por exemplo, carbono. Não é o inverso, né? Isso é tudo
parte de uma construção de um sistema mais equilibrado. Então, de métricas, aí temos o próprio estoque de carbono, algumas métricas de saúde do solo, algumas mais simples de campo, coisas básicas de ver uma infiltração de água no campo. Como é que nós vamos falar de resiliência se nós temos um campo que eventualmente está compactado, não infiltra água, não retém água para as plantas suportarem aí um período de estiagem maior? E assim vai para a produtividade, e um aspecto muito legal que eu vi no relatório ou no documento que está sendo apresentado é um pouco da estratégia que nós usamos aqui na academia também, de entender a variação de produtividade ao longo do tempo, e isso a gente traduz sob o ponto de resiliência, uma vez que nós temos uma estabilidade maior. Então, é uma métrica relativamente fácil, em produtores, companhias como a SLC, que é organizada e tem um banco de dados que permite fazer isso, talvez um pouco mais desafiador em produtores que ainda estão se engajando nessa história. Então, acho que resumindo, temos uma primeira estratégia que é mais de verificação e uma segunda complementar que é provar no campo, de forma um pouco mais inteligente, otimizada, qual a magnitude desses impactos por meio de métricas de saúde do solo e desempenho da planta. Eu tô no mudo. Frequentemente eu fico no mudo, gente. Muito bom, Querubim. Obrigado demais aí por esclarecer essa parte das métricas para a gente. Tiago, se a gente tirar a lente da fazenda e ampliar um pouquinho para olhar além da fazenda, como é que... A gente sabe que existem co-benefícios, o Querubim citou alguns desses co-benefícios, eu tinha citado no começo também co-benefícios ambientais que a própria SLC tem sobre proteção de vegetação, tem os do solo, que o Querubim citou, mas além desses co-benefícios, como é que isso dialoga com o mercado internacional? E aí, para ser mais específico dentro da tua visão, além da resiliência climática, que práticas, ou como essas práticas de agricultura regenerativa pode ajudar a posicionar a produção brasileira melhor em mercados que já vêm impondo restrições, né? As principais são relacionadas a desmatamento, que é o caso da UDR, mas também a gente tem discussões sobre métricas de carbono também já na própria Europa. Então, como é que o mercado internacional, como é que as regulamentações de cadeia que você tem acompanhado vê esse tipo de prática? Obrigado, Daniel, pela pergunta. Obrigado, Carol, Fama Recapital, toda a equipe aí pelo convite. O estudo é excelente, eu tive o prazer de revisar e acho que traz uma discussão muito importante, né? E usa um caso concreto, que é o da SLC Agrícola. Respondendo a sua pergunta, Daniel, eu acredito que, como a Alice muito bem falou no começo, a gente precisa trazer o imperativo do trabalho em mutirão, né? Acredito que quando a gente fala em agricultura regenerativa, não é suficiente a gente ter algumas fazendas modelo que aplicam excelentes práticas, não vou nem dizer boas, acho que são excelentes práticas, que mostram o caminho, que trazem um exemplo, e de repente no vizinho a gente tem desmatamento, a gente tem degradação do solo, a gente tem pastagem degradada, né? Hoje o Brasil tem aí uma política pública para recuperar e converter pastagens degradadas, acho que é um dos maiores programas de mitigação e de adaptação climática do mundo, é esse programa de conversão de pastagens degradadas. Então, a gente precisa realmente trabalhar no nível da paisagem, trazer o conceito e a aplicabilidade da agricultura regenerativa para a paisagem, para as jurisdições, para que isso, de fato, tenha um impacto climático global. E aí, isso leva para o segundo ponto, que é respondendo a sua pergunta, né? Os mercados internacionais, eles estão atentos a isso. Então, a gente, como WWF e outras organizações, nós temos trabalhado para promover o reconhecimento dessas práticas, dessas cadeias produtivas, mas, de novo, isso não pode ser nicho, isso tem que ser condição, né? Isso tem que ser básico, isso tem que ampliar. A gente não pode atender, deixar uma prateleira do supermercado com produto da agricultura regenerativa. A gente tem que fazer com que todo supermercado só tenha produtos da agricultura regenerativa, né? Isso, assim a gente vai conseguir
fazer as transformações que a gente precisa. E para o mercado reconhecer essas práticas, que é o que a gente busca, o que a gente propõe que aconteça, a gente precisa ter transparência, precisa ter visibilidade, precisa ter transparência ativa, precisa ter disponibilização de informações acionáveis, né? Informações que o mercado consumidor consiga entender, consiga avaliar, consiga utilizar para tomar suas decisões. E aí também tem um papel muito importante a ser desempenhado pelo setor financeiro, que é financiar essa ampliação de escala, né, levar a agricultura regenerativa para o nível da paisagem, para o nível do território, mas também apoiar a criação dessas ferramentas de transparência. Aí a gente está falando de rastreabilidade, controle de origem, né? Como a gente diz, assim, o ditado diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, como que a gente vai engajar os consumidores, os mercados, se as cadeias são opacas? A gente não sabe de onde vêm os produtos, né? E tem muitas iniciativas, muitas ferramentas de transparência que estão sendo propostas, que estão sendo criadas, e o setor financeiro tem um papel aí também em ampliar, né, em ajudar a amplificar o uso, a adoção, a implementação dessas ferramentas. Então, acho que assim respondi suas perguntas e continuo aqui. Obrigado, gente. Valeu, Thiago. Deixou uma ótima deixa aí sobre o setor financeiro. E eu vou trazer o Fábio e o Guido aqui, se der tempo, depois eu trago mais umas perguntas aí que eu fiquei curioso mais sobre a adaptação, mas a gente pode conversar mais depois. Fábio, setor financeiro, que o Thiago comentou aí, trazendo essa perspectiva, a gente, bem, vê no caso da SLC que tem um acúmulo de dados e práticas e resultados mesmo, mas que parece ainda existir um gap, uma lacuna ali no mercado. Então, eu queria fazer duas perguntas, que na verdade são três, eu acho, mas seria, primeiro, como é que a resiliência produtiva, ou agricultura generativa, ela se traduz em menor custo de capital? Pergunta técnica, quase. E segundo, que instrumentos financeiros a gente tem para hoje, né? O que a gente precisa fomentar para diminuir esse custo de capital desse tipo de prática, para esse tipo de investimento? E terceiro se você puder me dar uma olhada depois, geral, de como é que o setor financeiro, as instituições, bancos, financeiras, estão olhando esses riscos e oportunidades climáticas dentro do agro. Boa, obrigado, Daniel. Cumprimento aqui o Thiago Maurício, agradeço, Carol, pelo convite. Muito bom esse estudo, gente, parabéns. A gente tem acompanhado muito de perto essa evolução do mercado, do agronegócio no geral, com muito bons olhos. A gente vê as práticas das empresas numa espiral positiva. Cumprimento aqui a SLC pelos 48 anos e o Celine pela brilhante exposição. A gente tem muito orgulho de ser parceiro de vocês também nos negócios. E agradeço aqui as provocações, Thiago, do WWF. A gente é próximo do WWF, já estive aí com você também. Eu acho que a gente tem oportunidades, né? Acho que ao longo, vou tentar fazer um resumo aqui de tudo que o Daniel trouxe na provocação, para resumir o tempo, mas vamos lá. A gente tem uma atuação como banco ao longo do tempo num pilar que eu vou dizer que é quase que uma agenda do século XX, que é a agenda de compliance, a agenda de risco, a agenda do olhar para as atividades e pensar como é que a gente evita desmatamento, como é que a gente está dentro da ilegalidade, da legalidade, como é que a gente sai de situações de embargo, como é que a gente avalia sobreposições, etc. A tecnologia tem nos ajudado demais nisso, primeiro as imagens de satélite, depois a parte de inteligência artificial que tem impulsionado aqui a forma como a gente consegue capturar esses dados. A gente faz esse monitoramento 24 horas, consegue capturar embargos ou sobreposições muito rapidamente e consegue entrar em contato com o cliente para entender qual é a situação e ajudá-lo a sair dessas situações que possam acontecer. Mas, como eu disse, eu acho que essa é uma agenda do século XX. Quando a gente olha para frente, olha para a agenda do século XXI, é inevitável que a gente pense no pilar
positivo. De que forma que a gente transforma essas questões, esses critérios de sustentabilidade, numa vantagem não só comparativa, quando a gente olha para outros mercados, mas uma vantagem competitiva. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um enorme potencial dentro do que a gente está chamando de agricultura regenerativa. Primeiro que 25% do PIB do Brasil está relacionado diretamente à agricultura. Então, quanto mais a gente criar tecnologia, inovação e aumentar a produtividade do setor, melhor. E isso já é uma constante. Se a gente compara esse setor com outros setores econômicos, a gente já tem uma excelência definida. Depois, a gente começou a pensar no banco de que maneira a gente estabelece protocolos que possam oferecer algum benefício de negociação ou em prazo ou em taxa para esses clientes que aderem a práticas socioambientais ou a práticas sustentáveis. A gente criou uma prateleira de produtos que a gente chama de produtos ESG para o agronegócio. Eles passam pelo bioinsumos, que foi aqui citado, né? A gente incentivar o uso e o comércio de bioinsumos. Ele passa pela geração de energia solar no campo para que a gente possa abastecer a agroindústria. Ele passa por certificações ambientais, então a gente auxilia os produtores a terem certificados como a RTRS, a Roundtable Responsible Soil, ou a Rainforest como uma outra certificação. Práticas como cobertura, não só de uma área, mas colocar isso como uma prática constante na propriedade. Isso tudo a gente consegue financiar hoje no banco com uma taxa muito mais atrativa do que o tradicional e com um prazo melhor, um prazo maior para o repagamento dessa operação. Um outro grande programa que a gente fez, e a gente tem trabalhado muito em conjunto e parcerias, isso foi com a Syngenta e com a TNC, foi o nosso programa Reverte, que ele olha para as áreas degradadas, principalmente da pastagem, e ele faz uma conversão dessas áreas em área produtiva. A gente entra como braço financeiro e a gente recupera essas áreas. Para ter uma ideia de volume, a gente já chegou hoje ao equivalente a 330 mil campos de futebol em tamanho que foram restaurados, que eram áreas degradadas, estavam emitindo carbono, que não tinham nenhuma produção nessa área e que hoje acumula carbono no solo, tem uma produtividade que gera receita para o produtor e a gente consegue fazer com que essas áreas voltem a ser grandes produtores de alimentos, evitando assim também uma expansão da fronteira agrícola, sem necessidade de desmatamento. A gente tem uma meta de chegar com esse programa a 1 milhão de hectares até 2030. Como é que a gente se financia? O custo de capital de banco é o mesmo. A gente está com a Selic a 15%, em cima disso tem o fator de risco do Itaú, então as captações são as mesmas. Então, eu sempre, como sustentabilidade, recebo de todos os setores, não é só do setor agro, olha, preciso de uma taxa melhor para a gente fazer operações de sustentabilidade. E é claro que eu vou trazer os benefícios das operações e das práticas sustentáveis, mostrando que não é a taxa melhor de juro que ele deve observar para implementar uma boa prática, mas é a sustentabilidade que está por trás, que tem relação com uma gestão de risco, que tem relação com uma boa governança do negócio, e aí você tem uma série de outros benefícios. Mas aqui a gente começou a trabalhar em instrumentos alternativos, né? O primeiro deles, que a gente acabou de lançar também, tem 1 ou 2 meses, foi um bond que a gente fez bilateral, em que a gente conseguiu que um pedaço dessa captação externa que a gente trouxe para o Brasil seja direcionado para esse programa de restauração de áreas degradadas. E aí a gente colocou uma taxa subsidiada, porque esse recurso ele foi captado numa taxa menor, e um prazo que se estende até 10 anos, o que é bastante quando a gente olha para a indústria de banking. E eu dou 3 anos de carência também. Então, uma área está degradada, eu te dou 3 anos de carência, estendo esse repagamento em 10 anos e tenho uma melhor taxa de juros. O outro que a gente tem estudado muito são o que é chamado de blended finance, né? E que entra um pedaço do capital catalítico e a gente também consegue colocar um pedaço de capital de mercado, e essa combinação traz uma
uma engenharia financeira que tem uma taxa de juros mais atrativa para os clientes. Algumas operações a gente tem colocado dessa maneira. Entra também aqui a questão do EcoInvest, que é um programa do governo federal, que eu acho que é excelente. Acho que pela primeira vez a gente tem o Ministério da Fazenda direcionando recursos para uma produção sustentável. O primeiro leilão não foi só agricultura, teve uma série de outras tecnologias que são essenciais para essa transição para uma indústria mais sustentável. O segundo leilão que já aconteceu, ele está focado na restauração de áreas degradadas em todos os biomas. E aqui entra um componente importante, porque ele também permite que um percentual dessa área seja uma área produtiva. E o capital entra com um custo subsidiado, né? Então, a gente tem feito esses tipos de arranjos para tentar suprir essa necessidade de capital. E a gente tem mostrado para o nosso cliente as vantagens dele estar num programa como esse. Se a gente olha pela visão de risco, a gente já tem São Paulo, a gente já observa a migração de culturas. Quando a gente olha para o Centro-Oeste, a gente observa um maior período de seca, sem chuva, o que afeta diretamente a produção. Já há uma necessidade de você contratar, junto com o custeio, também sistemas de irrigação. Isso não era comum, isso não acontecia. A gente já está olhando isso. Uma demanda maior por seguros agrícolas, o que não acontecia também. Então, isso tem visto. Quando a gente vai para a região norte, né? Hoje, 2025, a gente está com uma situação um pouco melhor, mas os 2 últimos anos a gente teve uma seca histórica, né? Recordes ali históricos dos rios. Assim, você tem o Brasil como território, ele está extremamente exposto aos efeitos das mudanças climáticas. E aí eu entro na última parte da sua pergunta, Daniel. Eu já estourei aqui um tempinho, mas vou pegar só mais um minutinho para dizer: a gente tem um compromisso no banco de sermos, tal qual a SLC colocou aqui, de sermos um banco net zero até 2050. E a gente tem metas, pilares muito bem definidos ao longo do tempo, para onde a gente tem que caminhar com todos os setores carbono intensivos que fazem parte do nosso portfólio. A gente fez um mapeamento, hoje 80% das nossas emissões, e aí um pouquinho diferente da indústria agrícola, né? A gente aqui, a nossa meta mais pesada é o escopo 3. Então, 99,4% das emissões do banco é a emissão que acontece na nossa carteira de crédito, no crédito que eu dou para o meu cliente fazer as suas operações. E desse volume, 80% está concentrado em 9 setores que a gente classifica como carbono intensivos, né? Lá fora se usa a expressão hard to abate. E no Brasil não tem como fugir da agricultura. Então a gente fez uma reunião de bancos que atuam na agricultura. A gente convidou o DFANS, que é o Classical Finance Alliance for Net Zero. A gente trouxe a FGV, Embrapa, conversamos com o Eduardo Assad e a gente conseguiu desenhar, e é público, está no site da FGV e no nosso site também, uma forma da gente mensurar a emissão no campo, trazendo essa forma que foi desenvolvida na Europa por uma situação tropicalizada, uma situação adequada a como a gente produz no Brasil, a forma como a gente distribui a produção, a questão dos biomas, etc. E a gente, a partir desse alinhamento de fatores de emissão no campo, a gente conseguiu traçar as primeiras metas, os primeiros objetivos que a gente tem para esse setor, tanto para soja quanto para milho e pecuária. E a gente tem trabalhado o atendimento dessa curva de descarbonização por meio dessa estratégia de produtos positivos. As coisas estão todas interligadas. Para o Itaú ser um banco carbono, net zero em carbono lá em 2050, eu preciso que o meu conjunto de clientes caminhe para essa transição, porque eu sou um reflexo da emissão deles. Então eu preciso criar produtos que possibilitem ao longo do tempo que isso venha acontecendo. E do lado de risco, isso já entrou na precificação do risk rating, do rating dos clientes aqui de crédito, faz parte dessa precificação. A gente tem acompanhado os eventos físicos, né, os riscos extremos que a gente está exposto, para entender como é que a gente auxilia e presta um advisory aqui para os nossos clientes, para que eles possam ter estratégias de resiliência frente aos eventos climáticos. E a gente observa também, do ponto de vista de regulação, que isso vem numa exigência de capital. Então a gente está olhando para isso, olhando para frente, entendendo que isso também vai afetar a exigência de capital. Fábio, muito legal essa visão geral que você deu, muito além do que eu tinha perguntado. Obrigado demais. A gente, para não estourar o tempo, vou deixar o último minuto aqui com a Carol para fechar e agradecer todo mundo. E apesar da gente ter tido tempo para perguntas, vocês podem mandar depois para o nosso e-mail as perguntas, e a gente vai tentar responder ou endereçar
aos speakers aqui, tá? Obrigado demais, Carol. Então, vamos nos encaminhando para encerrar esse webinar. Eu aproveito para convidar todos e todas a lerem o estudo completo. Acho que a gente vai colocar na tela aí de novo o QR Code para vocês acessarem. Esperamos que esse estudo ajude a fomentar essa discussão sobre a necessidade de a gente construir indicadores e mais instrumentos para precificar esse ativo de resiliência climática associado à agricultura regenerativa no campo. Essa é a nossa missão aqui. A Fama Recapital vai continuar contribuindo com essa discussão e estamos à disposição para quem quiser se engajar com a gente nessa jornada. Eu quero aproveitar para agradecer todos e todas que participaram, em especial os nossos convidados, os nossos revisores do estudo. Aproveito para citar e agradecer também o professor Cimélio Bayer, da URGS, que revisou o documento, e ao time da FLC Agrícola pelo apoio na construção desse material, na divulgação desse evento, dessa agenda, e a gente segue juntos, acho que muito imbuídos aí desse propósito de promover essa agricultura regenerativa em escala, que se torne a realidade da agricultura brasileira. Uma boa tarde a todos e todas e até a próxima. Boa tarde, até mais, muito obrigado. Mas obrigado.